Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações, para o futuro? O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Vou começar o meu tema, e meu tema ele perpassa por todos os outros colegas que aqui estiveram conosco hoje. Eu vou tratar da improbidade administrativa e trazer aqui algumas prognoses do que eu sustento, que são importantes na seara da improbidade. A professora Rita bateu muito na tecla da consensualidade, esse vai ser um dos pontos fundamentais que eu vou tratar aqui com vocês. E o recorte que eu farei para a gente ter um bate-bola aqui, um bate-papo muito objetivo, o recorte que eu vou fazer é justamente do pacote anticrime. Eu até sempre falo também que eu não conheço um pacote pró-crime, mas a gente gosta aqui de batizar, né? No Brasil a gente gosta de dar nome para tudo, mas no pacote anticrime veio estabelecido o acordo de não persecução cível. E essa previsão, e vou aqui também usar uma frase que a professora Rita usou, será que a gente precisava dessa previsão? Essa já é uma questão de fundamento que é importante a gente abordar. Havia, desde o início da lei de improbidade administrativa, o artigo 17, parágrafo 1º, que vedava de forma expressa acordo, conciliação e transação. Então, nessa seara, nesse primeiro momento, já havia uma vedação expressa. Lá em 2015 surgiu uma medida provisória 703, que revogou de forma expressa esse artigo 17, parágrafo 1º, porém, essa medida provisória caducou em maio de 2016. Só que o que muita gente se esquece é que, na verdade, essa norma ela já estava revogada tacitamente pela lei de mediação. Em certa maneira, e parte da doutrina concorda comigo, o artigo 36, parágrafo 4º da lei de mediação já permitia, em certa medida, a realização de acordos na seara da improbidade. O Conselho Nacional do MP, em seu poder regulamentar, trouxe a resolução 179, que regulamentou o termo de ajustamento de conduta e expressamente trouxe a possibilidade da celebração do TAC na seara da improbidade. Então, aí já surge o questionamento, que é idêntico da professora Rita. Havia realmente a necessidade de se trazer essa regulamentação? Eu vou ter que dizer que sim, porque no Brasil, como o professor Keider muito bem colocou, ainda quando existe uma regra, as pessoas não cumprem a regra. O professor Keider muito bem colocou que os nossos chefes do executivo, mormente em cidades interioranas, eles peitam, vou usar aqui um verbo chulo, mas peitam muito as autoridades constituídas e o nosso próprio sistema jurídico. Então, a gente precisa ter uma regulamentação expressa para que a gente possa trabalhar esse regime da consensualidade. A LINDB também já trouxe essa possibilidade ao trazer o TAC na seara da administração pública. Diante de todo esse cenário, qual vai ser a importância da minha participação nesse painel? Quais são os limites do acordo de não persecução cível? Até que medida eu posso trabalhar com o acordo de não persecução? E aí, novamente, me socorro do que o professor Keider falou, da atuação preventiva. Será que eu posso usar o acordo de não persecução cível num viés preventivo? Posso evitar que surja um ato de improbidade administrativa? Será que eu consigo impedir que um determinado ato ou um determinado contrato seja celebrado por intermédio do acordo de não persecução? Eu costumo sustentar que a melhor estratégia é expedir uma recomendação. O MP tem essa atribuição de expedir recomendação com o seguinte objetivo. Não é impedir que o ato aconteça, porque, como o próprio nome faz supor, o instrumento é só uma recomendação, não tem eficácia vinculativa. Mas tem um detalhe que é importante. A partir do momento que o MP expede a recomendação indicando qual é o ato a ser consertado, o ato a ser praticado,
ou o contrato a ser verificado, ele já afasta de cara a alegação de boa-fé do administrador público. Inclusive, pode fixar o elemento volitivo dolo. Porque se já foi informado que o ato é irregular, que o ato é ilícito e que ele pode gerar algum tipo de prejuízo à administração pública, e ainda assim o administrador pratica o ato, ele não pode mais a posteriori afirmar ou alegar, como isso é muito comum na prática, o erro de direito. Eu não sabia que esse ato poderia causar uma lesão. Foi um ato de mera gestão. Eu não estava de má fé. Não, ele já não pode mais fazer isso. Então, seria um instrumento preparatório para uma persecução. Agora, com o advento dessa lei, a gente passa a ter dois caminhos. Eu posso ter a persecução judicializada e posso evitar a persecução. Só que aí vem o detalhe que o nosso legislador, que na verdade não o nosso legislador, mas o presidente da República, ele vetou todos os parágrafos que regulamentavam o acordo de não persecução civil. Então, existe o acordo de não persecução civil, mas não tem nenhuma regulamentação, seja do ponto de vista constitucional, infraconstitucional e, quiçá, infralegal. Existem em alguns ministérios públicos já resoluções tratando do tema. Mas perceba o desafio que a gente vai passar a ter. Eu tenho, e eu sou titular de uma promotoria de tutela coletiva e tenho atribuição do patrimônio público, perceba o desafio que eu vou ter no meu dia a dia. Eu posso usar um instrumento, mas eu não tenho balizas normativas para usar esse instrumento. Então, meu desafio vai ser usar esse instrumento de forma adequada, mas usando quais balizas? Na minha leitura, pode ser usado o microsistema do combate à corrupção. Eu posso usar, por exemplo, os mesmos mecanismos que nós temos no Acordo de Leniência, lá do artigo 16 da Lei Anticorrupção. Posso me socorrer do próprio microsistema da tutela coletiva. Eu posso usar a regulamentação do termo de ajustamento de conduta. Mas aí vem um outro detalhe, mais um desafio. Será que eu posso sustentar que o acordo de não persecução civil pode ostentar um viés premial? Ou seja, posso trabalhar com um acordo de não persecução civil da mesma maneira que se trabalha o acordo de colaboração premiada? Exigir do agente público a confissão do ato? Exigir que o agente público traga para mim elementos para que eu consiga desconstituir todo um esquema de corrupção, ou esquema que se perpetua ao longo das diversas administrações? Será que eu posso fazer isso? Será que eu ainda posso trabalhar dentro do viés premial, se é que ele tem esse viés, com o viés premial, para trabalhar a dosimetria das sanções? Então, esse é um desafio de ordem prática. Não é só um desafio dogmático, é um desafio pragmático também. E vai ser tentativa e erro. A gente vai buscar as balizas ao longo do uso desse instrumento. Mas percebam a insegurança jurídica que a gente pode ter. Há bem pouco tempo atrás, não se aceitava a colaboração premiada com reflexos na improbidade. A Lava Jato usou diversas vezes a colaboração premiada na seara penal com reflexos na improbidade. E havia, na jurisprudência, decisões divergentes. Temos uma decisão mais recente no STJ permitindo que o acordo de colaboração premiada gere reflexos na seara o acordo de colaboração premiada na seara penal, gerando reflexos na seara da improbidade. Mas será que eu vou usar as balizas lá do direito penal? Porque o STJ gosta muito de trabalhar essa interface entre o direito penal e a improbidade. Mormente, na regulamentação do regime prescricional. Existem algumas decisões do STJ reconhecendo que quando o ato de improbidade administrativa também configura infração penal, que o regime prescricional a ser aplicado é o regime do direito penal. Então, é um desafio interessante. Segundo ponto, que a gente tem que trabalhar a ideia do acordo de não persecução. E aqui, claro, eu não vou trazer todas as soluções. A gente está trabalhando com o futuro.
Então, eu vou aqui também trazer reflexões e proposições, que, é claro, não estão imunes a críticas. Mas tem um segundo recorte que é interessante. Puxando o gancho da palestra do professor Keider. Pode, por exemplo, o Ministério Público celebrar um acordo de não persecução civil com reflexos eleitorais? Vou trazer duas situações. Será que, de repente, um agente público, celebrando o acordo de não persecução civil, que é óbvio, não é uma sentença judicial transitada e julgada, como o próprio nome diz, é um acordo, será que esse agente público pode ser impedido de registrar a sua candidatura? Sob o argumento, olha, você aqui reconheceu que praticou um ato de improbidade administrativa, aqueceu as sanções propostas pelo Ministério Público e, portanto, pode ter o seu registro de candidatura impugnado. Este é um cenário interessante. Será que esse acordo de não persecução civil pode, sim, ter um efeito de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade? Percebam que é um tema que vai gerar uma certa polêmica. O MP de São Paulo, por exemplo, ao editar a sua resolução regulamentando o acordo de não persecução civil, expressamente fixou a ideia de que o acordo de não persecução civil não pode gerar os efeitos de uma inelegibilidade. O que faz até sentido enquanto tese jurídica. Até porque, quando a gente trabalha a ideia de inelegibilidade, a gente pode usar o 14, parágrafo 9º da Constituição, a gente pode usar o artigo 15, inciso 5 também da Constituição, e, claro, o artigo 1º da Lei Complementar 64. Só que aí percebam, a lei ordinária pode criar essa inelegibilidade? Na minha leitura, não. Na minha leitura, seria uma lei complementar. Esse é um cenário. Agora, existe um segundo cenário muito mais portentoso, se é que eu posso usar esse termo. Eu celebro um acordo de não persecução civil com um determinado agente público e apresento para ele, como uma das sanções, assumir comigo, se é que eu posso trabalhar conceitualmente como sanção, mas só a guisa aqui de exemplo. Celebro com ele o acordo de não persecução civil e estipulo, nesse acordo, que ele vai assumir com o Ministério Público o compromisso de não se candidatar. E acordamos aí um efeito temporal. Pois bem, celebrado esse acordo, que, claro, ele voluntariamente, óbvio, assume esse compromisso comigo, o Ministério Público. Chega às próximas eleições e ele registra a sua candidatura. Ou seja, descumpre a avença com o MP. Eu teria algum instrumento jurídico para impedir esse registro? Poderia oficiar o colega do MP eleitoral para que ele faça a impugnação ao registro de candidatura? Ou deveria o Ministério Público promover a respectiva ação civil pública por ato de improbidade? Ou executar esse acordo? Então, percebam que é uma questão que tem que ser regulamentada logo. Porque, claro, existem autores que sustentam que esse tipo de acordo, com esse tipo de assunção de compromisso, não seria juridicamente possível, porque retiraria o direito político sem sentença transitada e julgada. Eu discordo dessa leitura sob dois argumentos. Primeiro, que a suspensão dos direitos políticos, de acordo com o artigo 15, inciso 5, não está sujeita ao trânsito e julgado. 2, a gente não pode confundir renúncia ao exercício de um direito constitucional com o impedimento ao exercício de direito constitucional. Eu dou um exemplo. Eu vou fazer 42 anos no sábado próximo e nunca exerci meu direito constitucional de me candidatar. Claro que agora eu não posso mais por ser promotor, mas enquanto eu não era promotor, eu renunciei a esse meu exercício a minha vida inteira. Então, renunciar ao exercício do direito constitucional, claro, voluntariamente, quando a gente fala que um agente é capaz, enfim, é uma coisa.
Eu impor, enquanto Ministério Público, sem processo judicial, que ele não concorra, é um cenário completamente diferente. Então, essa é uma reflexão que tem que ser levada em consideração. E a terceira reflexão: quais são as sanções que podem ser abrangidas por esse acordo de não persecução civil? Considerando que o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição enumera algumas sanções, e o artigo 12 da Lei de Improbidade, em seus incisos, também elenca as sanções e traz dosimetria, conforme o ato de improbidade praticado. Eu sustento o seguinte: a parte patrimonial não cabe divergência. Multa civil, suspensão do recebimento de subvenções, proibição de contratação com o poder público e ressarcimento erário são sanções de índole meramente patrimonial. Não há que se discutir sobre a possibilidade do acordo de não persecução abranger esses aspectos. A discussão é: perda da função pública pode ser objeto? Como eu já adiantei, suspensão dos direitos políticos pode ser objeto? Por exemplo, eu posso trabalhar com a ideia de indisponibilidade, perda dos bens? Então, essas questões são questões que urgem para que a regulamentação ocorra. Por isso eu fui um severo crítico, quando eu escrevi sobre o tema, um severo crítico a esses vetos. Era melhor ter vetado tudo, não ter permitido o ingresso do Instituto em nosso sistema jurídico, porque vai gerar mais insegurança jurídica. Percebam como que isso gera insegurança jurídica. Eu celebro um acordo de não persecução, e isso é muito comum na seara da tutela do patrimônio público, num caso de acumulação irregular de cargos. Chega para mim a informação de que um determinado agente público ostenta 3 matrículas, já é uma acumulação irregular, ostenta 3 matrículas. Instauro a investigação, verifico que isso realmente aconteceu e proponho que ele peça, e eu não estou falando de acordo de não persecução, eu proponho que ele peça exoneração, eu dou a oportunidade para ele pedir exoneração de algum desses cargos. Isso já é comum nas promotorias de tutela do patrimônio público. Sempre foi comum. Nunca se discutiu a impossibilidade disso acontecer. Agora, se eu propuser para este agente público um ANPC, um acordo de não persecução civil, propondo que ele peça essa exoneração, por que isso seria juridicamente impossível? Qual seria a vedação prevista em nosso sistema jurídico para isso? Se ele pode voluntariamente pedir exoneração. Percebam, eu não estou instando a administração pública a exonerar ou demitir, conforme o caso, esse agente. Não. Eu estou propondo que ele renuncie voluntariamente, que ele peça exoneração voluntariamente, sob pena de exercer judicialmente a pretensão. E se a gente fizer uma breve análise econômica da pretensão, é muito melhor para o investigado celebrar um acordo de não persecução civil do que se submeter ao regime de uma ACP por ato de improbidade. Houve um levantamento recente do CNJ afirmando que, em média, as ações de improbidade duram 6 anos. Então, eu já posso chegar para esse agente público e falar para ele o seguinte: olha, serão 6 anos de correção monetária, juros legais. Isso é a média para uma sentença no juízo de primeiro grau. Ah, mas eu posso conseguir ficar 15 anos. Tudo bem. Se isso acontecer ao final de 15 anos, todo esse capítulo condenatório retroage. E ainda vai incidir sobre si uma multa civil, que pode variar até chegar a 20%. Olha o ganho econômico que esse camarada vai ter se ele se comprometer comigo a pedir exoneração. Eu, por exemplo, já fiz aqui, e até comunico isso à professora Rita Tourin, considerando que ela é coordenadora do GEPAM, eu já propus aqui na minha promotoria cerca de 20 acordos de não persecução civil. Ainda não tive resposta de nenhum dos investigados, mas já propus.
E um dos pontos que eu já notifiquei esses investigados, um dos pontos que eu proponho à guisa de reflexão para eles é a análise econômica do exercício dessa pretensão, que para eles vai ser muito melhor celebrar o acordo de não persecução comigo do que se submeter a uma pretensão judicial. Até porque, se a gente parar e pensar, o ganho político para esses agentes, que para eles é um capital político, para mim isso é indiferente, mas para o agente é um capital político. Uma coisa é ser réu em ação de improbidade, outra coisa é celebrar um acordo com o Ministério. Então, essa, para mim, é uma prognose que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que parar com esse modelo hermeticamente fechado, demandista que ora temos, e passar a pensar de outra maneira. Bom, era essa a ideia, esse panorama da improbidade administrativa que eu, ora, gostaria de propor a vocês. Agradeço aí a participação de todos que estão nos assistindo aqui ao vivo. Agradeço demais ao professor Alexandre Medeiros, ao professor Keider Loyola e à nossa querida professora Rita Tourinho pela participação, por ter aceitado o convite. E a vocês que estão em casa aí, agradeço pela audiência e principalmente pela paciência em querer me ouvir, o que para mim é uma honra. Então, olha, continue seguindo a gente porque amanhã tem mais. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.